E o Corinthians desistiu da contratação de Alex Arce, outro alvo corintiano também não vem mais. O belga Benteke, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz atualizações sobre esse tema e fala ainda sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor ainda precisa com venda de atletas para bater a meta estipulada para a temporada? Formação importante envolvendo Estevão. Ele joga contra o Botafogo nessa quarta-feira. Tem ainda novidades sobre o Vasco negociando mais um atleta. Novo nome para Vila Belmiro. Acordo pelos name rights do estádio. Tem novidades do Flamengo, que está pedindo mais grana pelo Wesley e já tem um novo alvo para a lateral direita. Falo também sobre a Portuguesa, proposta milionária para o Grêmio, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá R$5 de bônus para a primeira aposta. Para participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e automaticamente já aparecem os R$5. Na tela, jogos dessa terça-feira, só partida decisiva por Libertadores e Sul-Americana. Na Libertadores tem Grêmio e Fluminense, vou de vitória do Grêmio em Curitiba. Na Libertadores também tem São Lourenço e Atlético Mineiro, vou de empate. Já pela Sul-Americana, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam em Ribeirão Preto, tô indo de vitória do Red Bull Bragantino. E você, é bom de palpite, gosta de futebol? Vem se divertir comigo, fazer sua fezinha. Importante contar que o link está no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, automaticamente depois do cadastro já aparecem esses R$5 para fazer a sua primeira aposta. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Al Hilal, time saudita de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Depois de empate no tempo normal em 1-1, classificação para a próxima fase, para a final da Supercopa da Arábia Saudita contra o Al Ahly. O Roberto Firmino havia aberto o placar para o Al Ahly. Nos minutos finais, o Mitrovic empatou na decisão por pênaltis, brilhou o goleiro marroquino Bono, que assegurou a passagem do time. Esse resultado é super importante porque estende a permanência do Michael por lá. O Michael foi avisado que precisa ficar no Al Hilal até o fim dessa competição. Se o Al Hilal tivesse sido eliminado hoje, ele já estaria livre para buscar um novo clube. Com a decisão marcada para sábado, dá para dizer que antes do domingo, o Michael não sai do time saudita. Bora falar agora sobre Vidalba, zagueiro barra lateral que pertence ao Cruzeiro. Ele foi procurado por alguns clubes do exterior nessas últimas semanas, tudo por causa da dificuldade que ele tem se colocado para atuar como titular. Ainda assim, o Vidalba comunicou ao seu empresário que não pretende deixar o Cruzeiro. No último final de semana, inclusive, atuou como titular diante do Galo. Para completar, quero falar ainda sobre o Atlético Mineiro. Zaratio entrou na mira do River Plate. Pelo menos é o que informa a imprensa argentina, chance de negociação das menores. O Zaratio tem salário alto e mais do que isso, para contratá-lo, o clube interessado vai precisar gastar um caminhão de dinheiro, algo inimaginável para um clube argentino. A saideira do giro de notícias, René, lateral esquerdo, fica no Internacional somente até dezembro. Colorado chegou a cogitar a extensão desse vínculo, voltou atrás e já dá para dizer que o René fica até o fim da temporada e já pode assinar um pré-contrato, sonhando com a possibilidade de defender outro time em 2025. Hora de falar sobre a minha Portuguesa com duas notícias importantes. Nessa terça-feira, a Lusa venceu a União Suzano por 3-0, 2 gols do Maceió, 1 do Cristiano e assegurou matematicamente a classificação para a próxima fase da Copa Paulista. A Lusa chegou a 16 pontos e não pode mais ser alcançada pelo terceiro, quarto, quinto e sexto colocados do grupo. Ainda assim, dá para dizer que a Lusa não tem mais chance de ultrapassar o São Caetano, que já tem 20 pontos na última rodada da fase de grupos. Português e São Caetano se enfrentam. Outra notícia, essa ainda mais importante. Antônio Carlos Castanheira, presidente da Lusa, convocou o COF, o Conselho de Orientação Fiscal, para apresentar o projeto da SAF. Essa apresentação vai acontecer nessa quinta-feira no Canindé. A ideia é mostrar para os membros do COF a importância do acordo com o Grupo Águia, que passou os 10 últimos meses investigando a fundo todas as condições financeiras do clube. O que eu ouvi de uma das pessoas da Lusa é que essa SAF é uma das melhores do país e tem a possibilidade de salvar a Portuguesa do fundo do poço. Resta saber se a questão política não vai atrapalhar. Beto Cordeiro, ex-vice-presidente de futebol, que acabou perdendo espaço por conta do péssimo desempenho do time, se tornou oposição e tem tentado atrapalhar todos os projetos do atual presidente Antônio Carlos Castanheira.
Torço muito para que o Beto Cordeiro pense mais na Portuguesa do que nele e nessas picuinhas. Bora falar agora sobre o Grêmio com proposta milionária. A oferta é por Gustavo Nunes, atacante de 18 anos de idade que tem deixado excelente impressão com a camisa do tricolor. O interessado, o Al-Qadisiah, time da Arábia Saudita que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, um dos clubes mais ricos por lá. Oferta de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O time da Arábia Saudita ainda se dispõe a fazer do salário do Gustavo Nunes algo próximo a R$1 milhão por mês. Tô para te dizer que o tricolor ficou balançado com a oferta. Existe uma chance grande de o martelo ser batido por essas cifras. Recentemente o Brentford da Inglaterra já havia sinalizado com uma outra proposta bem inferior de 10 milhões de euros. Gustavo Nunes em seu primeiro ano como profissional já soma 37 partidas, 6 gols e 4 assistências. Tricolor gaúcho é dono de 80% dos direitos econômicos, outros 20% são do jogador e dos seus familiares. Hora de falar sobre o Flamengo com uma série de atualizações. Quero começar sobre a busca por um lateral direito. É que as conversas entre Flamengo e Atalanta pela venda do Wesley estão avançadas. O Flamengo ainda está tentando uma condição um pouco melhor de acordo. Ele havia recebido nessa semana uma oferta de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Flamengo tenta convencer a Atalanta a fechar acordo por 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. E enquanto aguarda uma posição do time italiano, o Flamengo já tem tratativas por um outro atleta. Trata-se de Arthur, revelado no América, que passou pelas categorias de base do Flamengo antes de ser comprado pelo Bayer Leverkusen. Vive boa fase lá no futebol alemão, um dos mais promissores jogadores da posição. Uma curiosidade, o Arthur chegou a defender o Flamengo na categoria sub-20. Não foi tão bem aproveitado na oportunidade para comprá-lo. O Flamengo precisaria desembolsar só R$500 mil, optou-se pela não compra, ele volta para o América, deixa boa impressão e é vendido para o Bayer Leverkusen. Só para completar sobre o Fla, Everton Cebolinha já passou por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, o período de recuperação pode chegar a 5 meses. Já as filhas do atacante Pedro nasceram nessa terça-feira, as gêmeas Isabela e Antônia, que o Pedro seja ainda mais feliz a partir do nascimento delas. Bora falar agora sobre o Santos com um novo nome do seu estádio. A Vila Belmiro vai passar a se chamar Vila Viva Sorte. Acordo com a Viva Sorte, empresa de capitalização que acaba de comprar os direitos de exploração do omoplata da camisa do São Paulo. O acordo com o Santos prevê 150 milhões de reais fixos por um contrato de 10 anos, ou seja, 15 milhões de reais por ano. Existem metas que podem garantir acréscimo nesse valor. Vai haver uma solenidade nos próximos dias com o presidente Marcelo Teixeira e executivos da empresa para assinatura desse contrato. Vila Viva Sorte, novo nome do estádio alvinegro. Importante contar que esse acordo vale com ou sem reforma da Vila Belmiro. Santos negocia há meses, para não dizer anos, um retrofit na Vila Belmiro. Essa negociação com a W Torre para uma modernização do estádio. Ainda que essa modernização não saia do papel, dá para cravar que a Vila Viva Sorte é o novo nome do estádio santista. Só para completar sobre o Peixe, o Santos vai pagar cerca de 3 milhões de reais ao Porto pelo empréstimo do atacante Wendel, empréstimo de uma temporada, jogador de 24 anos de idade revelado pelo Flamengo. Bora falar agora sobre o Vasco, que negocia mais uma saída. Zé Gabriel, volante de 25 anos de idade, tem negociações avançadas com o Curitiba, empréstimo até o fim da temporada. O vínculo dele com o Vasco só se encerra em dezembro do ano que vem, temporada atual de 27 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Não é titular desde 19 de junho, tem atuado poucos minutos nos últimos jogos. Há uma preocupação muito grande do Pedrinho, presidente do Vasco, em relação à redução da folha salarial, para que o Vasco possa buscar novos reforços. Só para completar sobre o Zé Gabriel, novo reforço de um time da Série B, atleta revelado no Internacional, onde foi campeão da Copa São Paulo de Juniores e também do Brasileiro de Aspirantes. Hora de falar sobre o Palmeiras. Estevão está garantido na partida contra o Botafogo, jogo absolutamente decisivo marcado para essa quarta-feira. Botafogo e Palmeiras começam a decidir no Newton Santos a vaga nas quartas de final da Libertadores da América. Quem garante a presença do Estevão é André Cury, seu empresário. Ele inclusive afirmou que além de jogar, o Estevão ainda vai voltar marcando gol. Atleta de só 17 anos de idade, que não joga pelo Palmeiras desde 27 de julho. Na oportunidade ele saiu contundido num jogo contra o Vitória, lesão no tornozelo, partida que terminou com derrota para o Vitória. Depois o Palmeiras ainda perde para o Flamengo, é eliminado pelo rubro-negro, mas consegue se recuperar fazendo um bom jogo contra o mesmo Flamengo no Campeonato Brasileiro no último fim de semana. Só para completar em relação ao Estevão, com a ausência do atleta, uma vitória, 2 empates e uma derrota.
e o principal desse período, a eliminação diante do Fla. Bora falar agora sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor ainda precisa com vendas de atletas para bater a média ou a meta estabelecida para essa temporada. Qualquer clube de futebol no Brasil faz um planejamento orçamentário em que ele estipula, ó, preciso conseguir tal cifra com vendas de atletas. São Paulo tem uma previsão de mais ou menos 170 milhões de reais para 2024. Com a saída do Juan, que vai de forma antecipada para o Southampton, embora ele vá emprestado para um time turco, São Paulo vai embolsar 5 milhões e 400 mil reais. Tricolor que ainda fica com 10% da mais-valia. Esses 5 milhões e 400 mil se somam a outras transferências e garantem ao São Paulo 74 milhões de reais com vendas de atletas em 2024. Isso significa dizer que o São Paulo ainda precisa de aproximadamente 100 milhões de reais com transferências de atletas para bater a meta estipulada. Nicole, se não bater, aí é natural que o São Paulo feche mais uma vez o ano com prejuízo. Só para completar sobre o tricolor, além das tratativas com o Juan, o São Paulo também foi procurado recentemente pelo Southampton para antecipação da liberação do Wellington, mas no caso do lateral esquerdo que é titular, o São Paulo pediu um caminhão de dinheiro. Cheguei a consultar uma fonte são paulina perguntando se 2 milhões e meio de euros seriam suficientes. A pessoa disse que a pedida do São Paulo é bem superior, mesmo levando em consideração que o Wellington já assinou um pré-contrato e se muda para o Southampton a partir de janeiro. São Paulo que ainda busca um lateral esquerdo, tricolor que fechou a contratação do Juan, está passando por exames médicos para ser anunciado a qualquer momento. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, atualizações preocupantes de atacantes. Corinthians está desistindo da contratação de Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, que estava decidido a jogar pelo Timão. O problema é que Corinthians e LDU não chegaram a um consenso financeiro. A melhor proposta do Corinthians é de 4 milhões e meio de dólares. A LDU aumentou sua pedida e hoje trabalha com cifras relacionadas à multa rescisória 8 milhões de dólares. Esse valor equivale a 44 milhões de reais, completamente fora da realidade alvinegra. Corinthians, ainda que seja só um blefe para a imprensa, está anunciando que não tem mais a intenção de contratar o Alex Arce. Já havia contado para vocês na manhã dessa terça-feira que o Fluminense e o Atlético Paranaense são outros interessados. A LDU justifica essa pedida alta pelo Alex Arce, levando em consideração que não vai poder contratar um outro substituto, a janela por lá está fechada, e diz também que o Michael Estrada, outro centroavante do time, está machucado. Só para completar, o Corinthians também tinha um plano B nos últimos dias, um outro centroavante que poderia chegar caso as tratativas com o Alex Arce não avançassem. O problema é que o Benteke, belga de 33 anos de idade, com passagem longa pelo futebol inglês, também não virá. Esse jogador se destacou por bastante tempo no Crystal Palace, também defendeu o Aston Villa, o Liverpool e se mudou alguns anos atrás para o DC United, da Major League Soccer. O contrato se encerra em dezembro e por lá ele tem arrebentado. Na atual temporada, 24 jogos, 18 gols e 6 assistências. A tendência é que o DC United, inclusive, renove o contrato dele, nenhuma intenção de liberá-lo. Atleta que ganha 24 milhões de reais por temporada garantidos. Esse valor equivale a mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Também podemos riscar o nome do Benteke do mapa. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia importante. Tchau!